Agora, depois que ele foi reanimado, qual que é o... Tenta narrar pra gente, Janaína, a hora que ele reanimou, que ele chorou, que ele olhou... Eu nunca vou esquecer o primeiro chorinho dele, sabe? Assim, porque, na verdade, ainda que eu estivesse ali orando, sabe? O Senhor falou muito forte no meu coração, me adora. E eu comecei a orar, a chamar o Senhor, clamar pelo Senhor. Mas no fundo, eu não tinha esperança. Eu sou mãe, da forma como eu tirei ele da água, eu não tinha esperança nenhuma de que ele voltasse. E quando ele deu o primeiro suspiro, eu até dei um grito na hora, e ele começou a chorar, eu senti um alívio. Aí foi quando eu comecei a agradecer a Deus, porque assim, foi o milagre do Senhor, assim, quem estava ali, as pessoas que estavam foram muito impactadas, que estavam conosco. Que benção. E que viram todo aquele agir, a própria médica que nos atendeu no SAMU ficou muito emocionada. O chefe de equipe lá do SAMU que nos atendeu, ele comentou que em 11 anos de atendimento, eles nunca recolheram uma criança viva. E que eles falaram, se vocês têm fé, agradeçam a Deus. Porque o que aconteceu com esse menino foi surpreendente. Ele falou, não, o que a gente mais tem é fé. Essa foi a resposta, fé, na verdade. Eu queria perguntar para o Sargento Bicalho. Ela falou que encontrou ele mais no fundo da piscina, como se estivesse de joelhos, com os braços abertos. Ele estava lá no fundo porque ainda tinha ingerido pouca água ou não tem muito a ver isso? Bom, geralmente quando ocorre o afogamento, a gente encontra a pessoa nessa posição mesmo, né, com a face virada para a água, e ela costuma estar ali entre a superfície e o corpo um pouco imerso na água. Então, geralmente, essa é a posição que a gente encontra a vítima. Mas lá no fundo, como ela o localizou, significa que ele pode estava no início do processo? Ele pode ter ingerido água, pode ter aspirado água para os pulmões, né? Então, assim, ao certo o que ocorreu, não tem como a gente prever. Mas existe a possibilidade de ele ter ingerido e aspirado água para os pulmões, ou às vezes nem ocorreu isso. Sim. Sargento, a gente quer que você mostre para a gente um pouco como que funciona, né, o salvamento, como foi o salvamento do Samuel. A gente trouxe alguns instrumentos, você trouxe alguns instrumentos. Você pode vir aqui para a gente mostrar? Porque aqui nós temos, né, um boneco que vai simular o próprio Samuel, e melhor do que eu, você para explicar. Bom, então, o salvamento, né, ele tem várias etapas. Uma das principais etapas que a gente já falou, que é a prevenção, logo em seguida é a retirada do paciente, né, da vítima da água. A gente nunca deve tentar entrar na água, entrar numa piscina, num lago, num rio, se a gente não tiver técnicas, não tiver habilidade para nadar e técnicas de salvamento aquático. Então, para as pessoas que são leigas, a dica é o seguinte: primeiro eu tento lançar algo para a vítima, pode ser uma boia, pode ser algum instrumento flutuante, ok? Sim. Lançar algo para a vítima e a vítima tentar, né, sair da situação de risco. Se eu não posso lançar, eu tento também alcançar. Então, posso oferecer, por exemplo, o que a gente chama aí popularmente, né, o famoso espaguete, posso oferecer na margem e retirar a pessoa da água. Se eu não tenho nada para alcançar, eu tento remar, levando isso mais para uma situação de lagoa, de rio, ok? Então, eu primeiro lanço, tento alcançar, se não posso alcançar, eu remo para depois pensar em entrar na água. Isso tudo quando a pessoa está consciente ainda. Está consciente ainda, ok? Mesmo a pessoa estando inconsciente, para tentar um salvamento, ela tem que estar certa da sua habilidade. Se não tiver, liga para o Corpo de Bombeiros, 193, né? Que a gente tem equipe preparada, capacitada para esse tipo de salvamento. No caso da Janaína, até a gente sabe que a piscina dava pé, então era muito mais tranquilo o salvamento. Mas a gente também está reforçando em locais como rios, lagoas, lagos, até mar, né? Correnteza, que você não consegue, você não tem força para conseguir tirar lá de dentro. Não tem técnica, não tem capacidade, aciona o Corpo de Bombeiros, porque senão vai ser outra vítima, o problema vai se agravar. Certo. Ok? Locais rasos, como foi o caso ali, né? Aí a gente tem condição de trabalhar com segurança e retirar mesmo uma pessoa leiga. Sargento, tirou a vítima da água, tanto consciente quanto inconsciente, chegamos para um momento onde talvez o SAMU não chegou ainda. Quais as orientações que talvez foi passado até para a Janaína, né? Vou arrumar um daqui tudo bem que eu seguro aqui. Esse aqui a gente não vai precisar mais não, né? Deixa eu colocar isso aqui. Retiramos o paciente da água, né? A vítima da água. A primeira coisa que eu tenho que fazer é checar o nível de consciência, saber se ele está consciente ou não. Então eu vou chegar aqui nos ombros e apertar os ombros e fazer estímulos para verificar se ele responde ou não. Então eu pergunto: oi, tudo bem? Você pode me ouvir? Você pode falar? Nesse momento aqui eu estou checando a responsividade, ou seja, a consciência do paciente. Eu vou te fazer umas perguntas bem leigas. Por que perto dos ombros?
aqui para a gente fazer pequenos estímulos dolorosos, porque às vezes a pessoa está no estado de torpor, então se a gente só chamar por ela, ela não responde. Quando a gente faz um estímulo um pouco mais profundo, se ela estiver no estado de torpor, ela pode, né, se despertar, ok? Então por isso que a gente faz esses estímulos aqui no ombro. Ó. Se a pessoa não responde imediatamente, eu tenho que ligar para o serviço de emergência, Corpo de Bombeiros ou SAMU. Por quê? Eu sei que ela está inconsciente, ela se encontra numa situação grave, então eu preciso de um suporte maior. Se eu permanecer fazendo os procedimentos e não chamar o suporte, ela vai se tornar inviável com o tempo. Sim. Então o que ela fez de ligar para o SAMU, né, de ligar para o serviço de emergência logo no início, é de extrema importância, isso faz parte de uma cadeia da sobrevivência. Sim. Isso tudo que o senhor está mostrando aqui é enquanto o SAMU não chegou, você está com contato eu retirei, verifiquei isso o nível é de consciência, não respondeu, eu já determino alguém. Que alguém já está ligando para o SAMU. Ou alguém já vai ter ligado. E mesmo assim, até chegar, isso tudo que o senhor vai mostrar aqui é o que a pessoa em casa pode fazer. A pessoa em casa pode fazer. Se ela não respondeu, eu vou colocar uma mão na testa, 2 dedos no queixo e vou ver, ouvir e sentir para ver se o ar está passando ou não, se ela está respirando. Você vai sentir com essa parte e olhar com o tórax. Ok? Se o tórax estiver tendo elevação, sinal de respiração, ouvir o ar passando pelas, né, vias aéreas e sentir o ar saindo. Se ela não respira, eu faço isso por até 5 segundos. Se em 5 segundos ela não respira, aí tem 2 situações. Se eu tenho treinamento para fazer respiração boca a boca ou respiração ou ventilação, eu já vou fazer 5 ventilações. 5, ok? O ideal, né, quando a gente vai fazer uma pessoa estranha, é ter um dispositivo de barreira. Isso aqui é uma máscara, é um dispositivo de barreira que impede o nosso contato para evitar a transmissão de doenças. No caso de pai para filho, né, de parentes, o que é muito interessante o senhor falar, porque na hora do socorro, as pessoas elas entram em desespero, então às vezes não é nenhuma da família, como é o caso da Janaína e do Samuel, mas é algum terceiro, então a pessoa vai lá e toca no sangue, a pessoa vai lá e tem o contato. Isso não pode acontecer nessa gente de forma alguma, né? A pessoa estranha, né, pode ter o risco de transmissão de doença infecto-contagiosa, então a gente tem que ter o dispositivo de barreira. E no caso, se não tivesse dispositivo, por exemplo, a pessoa tem alguma outra forma de fazer com a mão, por exemplo? Se não tiver dispositivo de barreira, boca a boca não é recomendado fazer em estranhos. Aí a gente vai saltar essa etapa e vai começar apenas as compressões, é a etapa que a gente vai chegar. Então, repetindo, ó, checa o nível de consciência. Oi, tudo bem? Você pode me ouvir? Você pode falar? Não responde? Determina alguém, chama o serviço de emergência, Corpo de Bombeiros, SAMU. Ok? Vou ver, ouvir e sentir se a vítima respira. Ela não respira, eu vou fazer 5 ventilações, lembrando, né, do risco de doença infecto-contagiosa. Então, faço 5. 1, 2, 3, 4, 5 ventilações para liberar as vias aéreas. Você assopra. Assim, no caso do pai para o filho ou do parente, você vai pode ser boca a boca soprando. Tem que tampar o nariz? Tem que tampar o nariz se for caso de adultos e crianças. Se for bebê, a boca pega a boca e o nariz do bebê. Você sopra com força. Sopra, olhando para o tórax até causar uma expansão do tórax. Agora, a gente sabe que o corpo de um homem, ou até mesmo do Samuel, já é um pouco mais envolvido. Você disse do bebê. O bebê, o cuidado é um pouco mais delicado, o sopro é mais delicado ou o sopro Causou a expansão do tórax é o suficiente. A dica é, assopra, né, ventila, né, que é o termo correto, até causar a expansão do tórax. O tórax expandiu para a ventilação. Isso é porque você está empurrando o ar para os pulmões. Agora, vamos dizer que a pessoa esqueceu de fazer os primeiros procedimentos, já foi direto na respiração boca a boca. E a pessoa estivesse respirando e o socorrista não percebeu que estava respirando. Causa algum problema? Bom, um reverso? A gente vai ter um sinal de que essa pessoa respira. De alguma forma, ela vai rejeitar isso. Então, essa ventilação ela não vai ser tão prejudicial. Entendi. Okay? A gente vai ter um sinal, a pessoa vai mexer, a gente vai perceber que ela está respirando, ela vai tossir. Então, a gente vai ter um sinal de que ela está rejeitando essa ventilação. Então, não vai ser tão prejudicial. A ventilação, se há água nos pulmões, a pessoa ingeriu água, isso vai influenciar de alguma forma ou de qualquer maneira a ventilação é importante? A ventilação é importante por quê? Porque o problema aqui é a asfixia, ok? Então existe algum corpo estranho, a água que está causando asfixia, está impedindo a passagem do ar nas vias aéreas. Quando a gente ventila, a gente está retirando essa água que está nos pulmões, né, ou que estão nas vias aéreas, a gente está retirando. Por isso que, nesse caso aqui, eu tenho que fazer 5 ventilações, as primeiras para tentar liberar as vias aéreas e as posteriores, aí,
é para poder fornecer oxigenação aos pulmões. Então é muito importante ventilar um paciente afogado. É como se a pessoa estivesse engolindo o que tivesse na garganta, por exemplo. Eu vou estar liberando a via aérea dela para passar do ar. Isso, essas 5 primordiais são importantíssimas. São importantes. Aí, procede. Bom, se ela fiz as 5 ventilações, ela não respondeu, né, provavelmente o paciente já está em parada cardiorrespiratória, eu vou localizar o externo, né, que é essa região aqui no centro do tórax, a gente tem um osso, que é chamado de externo, vou colocar o calcanhar das minhas mãos no centro do tórax, na metade inferior do externo e vou fazer compressões torácicas, ok? Eu vou comprimir forte e frequente, a uma frequência mínima de 100 compressões por minuto. É mais ou menos esse ritmo aqui, ó. Comprime, 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 mentalizando a palavra comprime, eu vou comprimir no ritmo certo. Vou fazer 30 compressões e 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações. No caso de bebê, seria a mesma força? No caso de criança, uma mão vai na testa e a outra aqui, eu uso só uma mão, adulto 2 mãos, criança 1 mão e bebês eu vou utilizar 2 dedos imediatamente abaixo da linha dos mamilos. Então acha que a linha dos mamilos, coloco 2 dedos imediatamente abaixo, ok? Então existe essa diferença. E vou fazer 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações. Até quando? Até o paciente tossir, mexer, falar, suspirar, chorar, vomitar. O vômito pode ocorrer, tá? É um problema que a gente tem, ele pode ocorrer. Então são sinais de retorno da circulação espontânea. Tosse, gemido, choro, voltar ao nível de consciência, ou até chegar a equipe médica, ou a equipe do Corpo de Bombeiros. Então a gente faz até esse momento. Sargento, vou perguntar ali para a Janaína também se ela se lembra de alguns procedimentos desses, mas em caso de vômito, vira o paciente de lado para não ter obstrução ou como é que faz? Sim, se o paciente estiver apresentando vômito, isso vai bloquear a passagem do ar, a gente pode lateralizar ele. Então a gente lateraliza a cabeça para drenar, né, essa secreção, esse vômito. Então isso drena. Vai desimpedir. Vai desimpedir. Janaína, a gente vai continuar aqui, mas o que você lembra do que aconteceu com o Samuel? Isso tudo vocês fizeram com o Samuel? Exatamente. E qual momento que você ouviu aí o chorinho dele? Foi em uma das vezes justamente que a gente virou ele para o lado esquerdo, foi quando saiu maior quantidade de comida. Foi quando ele deu uma puxada no ar mesmo e começou a chorar. Ou seja, a obstrução do vômito, você virou ele lateralmente, isso, saiu. Foi quando saiu e realmente desobstruiu as vias e ele. E foi você retornou. quem fez não, ou não? meu esposo. Seu esposo Eu que... não fiz nada, eu só orei realmente. Eu não tive força para nada. Minha irmã fazia a parte da respiração boca a boca e o meu esposo fazia a massagem. Isso o SAMU não tinha chegado ainda, vocês não, conseguiram tudo ao reanimar. telefone, sendo orientados.